pedra sobre pedra. E os discípulos então se aproximam um pouco mais e perguntam para Jesus: quando é que vai suceder esses dias? Quando que isso vai acontecer? E este capítulo vai falar um pouco do sermão escatológico de Jesus. Vai falar um pouco de escatologia, não é? E esse era o assunto. Jesus então fala que aquele templo não ficará ali, pedra sobre pedra. E o que Jesus queria dizer aos discípulos era sobre o seu retorno. E não só sobre a sua volta, mas também sobre a queda do Império Romano. Nós vimos aqui alguns estudos anteriores, sobre o Império Medo-Persa, né? Esse também caiu. Nós vamos ver um império ali também dos gregos, também ainda não passamos por este, mas aqui Jesus está relatando dois cenários: a queda do Império Romano e também o seu retorno. Ali é um sermão profético de Jesus, onde Jesus declara uma lista de sinais que estariam envolvendo o seu retorno e essa queda também. Então Jesus lista ali, amados, diversos acontecimentos que acontecerão, né, revelando tudo o que vai se passar. Jesus então fala para que o povo, para que todos ali, né, os discípulos que estão ali ouvindo, peço perdão, tenham cuidado para que ninguém os engane. Depois ele fala também, eu vou listar um por um, podem acompanhar aí no texto, a gente vai desfrutar do 25, mas pode ir indo desfrutando aí dessa palavra tão gloriosa. Nós vamos ver também que Jesus vai falar que muitos virão em seu nome, guerras, rumores de guerras, e a palavra do Senhor vai dizer que ainda assim, que nessa lista é o início das dores, é o início. Então o texto vai continuar dizendo que serão entregues e perseguidos e condenados à morte, odiado não por uma nação, mas por todas as nações, por conta do nome do Senhor. E muitos naqueles dias ficarão escandalizados por conta da maldade que vai ser algo tão terrível, algo tão passando da conta do limite nosso racional, né? Ali um escândalo de maldade em cima de outra maldade. E também ele fala que por conta dessa maldade, o amor de muitos esfriaria. Nós vamos ver, essa lista vai continuar, vai falar dos falsos profetas. E em meio a essas dores, em meio a esses desafios, em meio a essas guerras, em meio a essa perseguição, nós vamos ver também que abaixo vai listando que este reino será pregado em todas as nações. Eu creio que haverá um grande avivamento precedido de muitas dores, precedido de muitas lutas, de muitos desafios, que a própria palavra está dizendo aqui. Então, virá o abominável das nações, né, conforme descrito Daniel, o anticristo, e a palavra do Senhor vai dizer que assim, quando começar esse sacrilégio, fuja para os montes, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve. E se esses dias não fossem abreviados, nem aqueles que seriam os eleitos seriam ali, sobreviveriam a estes dias. E a palavra do Senhor vai dizer: se disserem Cristo está aqui, não vá, fuja, corra. E por fim, a palavra do Senhor diz que será derramado a ira do Senhor. Por fim, essa ira onde o sol vai se escurecer, a lua não dará a sua luz, porque a lua, né, reflete a luz do sol. Então nós vamos ver também que as estrelas cairão, os poderes celestes serão abalados e aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. E todo olho verá, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Esse é o assunto que Jesus
Jesus estava conversando com os discípulos nesse sermão escatológico, nesse sermão profético, em relação ao fim dos tempos. Eu não quero, amados, trazer aqui nenhuma discussão escatológica, mas o que vimos aqui era qual era a conversa de Jesus com os discípulos, e aqui eu citei exatamente um ponto abaixo do outro em relação aos sinais que Jesus falou que ia acontecer. Os irmãos depois podem observar que está o mesmo estado, um abaixo do outro. Agora, Jesus continua essa conversa com os discípulos. Jesus está falando do seu retorno. E Jesus está falando desses sinais. E agora Jesus começa a falar por parábolas, trazendo um ensinamento mais profundo para os discípulos, mais profundo para aqueles que são do reino. Jesus continua essa mesma conversa e agora nós vamos ver que ele vai falar acerca dessas parábolas, os mistérios do reino. Como é que nós aguardamos enquanto ele ainda está voltando, enquanto ele ainda não retornou? Como é que nós esperamos? Como é que a nossa espera? Então, ele vai relatar algumas parábolas. E a primeira que ele vai falar, eu não quero só vamos dar uma pinçadela nessas parábolas, quero deixar aqui, aberto para os irmãos trazer mais profundo o contexto das parábolas. Mas a primeira que Jesus vai falar é a parábola da figueira. E Jesus vai dizer: veja a figueira. Você consegue olhar para uma figueira? Então, quando nós olhamos para ela, você consegue dizer em que estação estamos caminhando. Então, veja, quando a figueira está cheia ali de flores, ela está falando para nós que logo está chegando o verão. E ninguém pode impedir o verão de chegar. Não adianta você fazer um protesto. A figueira, ela vai florescer, o verão vai chegar. E assim também o Senhor está trazendo para nós, nesse contexto de parábola, o mistério do reino, do seu reino, o mistério de como é que nós aguardamos. Porque nós devemos, então, discernir esses sinais, discernir os fins dos tempos, como nós observamos as estações por meio dessa figueira. E a palavra do Senhor diz que é certeza que ele retornará. É de toda certeza, porque passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ninguém pode impedir esse dia de chegar. Esse dia vai chegar. Esse dia está caminhando para que se aconteça. Então nós vamos ver que nessa pequena reflexão, Jesus traz para nós que nós devemos estar atentos aos sinais. Estar atentos, olhando como na figueira, para percebermos quando é que esses dias vão chegar. A segunda parábola que Jesus vai falar é a parábola do bom servo e do mau servo. É o mesmo servo. Na verdade, a parábola diz que havia um senhor, e esse senhor precisou se ausentar e confiou aos seus servos que ele auxiliasse, que ele ajudasse, que ele sustentasse os seus conservos ali. E falando: olha, eu vou sair, vou me ausentar, mas eu vou retornar. Então esse servo começou bem. Esse servo começou cuidando, bem empolgado na atividade ali, fazendo tudo aquilo que o seu senhor pediu. Mas vendo esse servo, que esse senhor estava demorando, ele começou a fazer o que é mal. Ele começou a espancar esses conservos. Ele começou a praticar a violência. Ele declinou ali. Então é a mesma coisa. Nós vamos ver aqui, amados, que esse Senhor retorna e ele castiga esse servo, lançando ele com os hipócritas. Porque este começou de um jeito, mas ele não perseverou. Ele não perseverou no meio do caminho. Ele viu: esse Senhor está demorando, eu vou começar a praticar o que é mal. E essa parábola nos ensina que nós devemos permanecer fiéis do início ao fim. Nós devemos permanecer fiéis enquanto aguardamos o retorno de Cristo. E Jesus entra numa terceira parábola.
A terceira parábola, Jesus está na mesma conversa. Jesus está assim, indo numa linha e não mudou o assunto. E ele vai nessa terceira parábola dizendo das 10 virgens, que 5 eram nécias e 5 eram as virgens prudentes. E a gente vê que as prudentes, elas entenderam o recado. Está chegando aí o noivo, nós vamos nos casar, nós temos que estar aprumadas, nós temos que estar preparadas. Elas têm azeite, elas têm comunhão, elas conhecem o seu noivo, elas estão esperando. Grande é a expectativa desse noivo, da chegada desse noivo. O que ela faz? Ela fala, pode ser amanhã. Então tem que estar preparada hoje. Mas a gente vê, em contrapartida, as 5 nécias. As 5 nécias, ela pensa só no dia de hoje. Ela vive só o dia de hoje, ela não tem reserva, não tem nada, quase que o azeite pendurando ali, quase que acabando. Mas quando ela vê que a noite chegou o dia, a noite virá. A noite virá. Então, o que ela faz, que essas 5 nécias faz, corre para as prudentes e fala, empresta aí um pouco de azeite. Dá um pouco de azeite para a gente. E as prudentes, nada boba, fala, vai comprar. E a gente vê, amados, que aqui há um grande ensinamento para nós. Ninguém consegue emprestar oração, emprestar jejum, emprestar intimidade, emprestar renúncia, emprestar devocional. Cada um de nós devemos simplesmente continuar a jornada em fidelidade, atento aos sinais. O noivo vem aí, esse Senhor voltará e nós estamos aguardando com expectativa, ansiosos. Não é um aguardar passivo, mas todos aqui estavam em movimento e Jesus quer revelar por meio de parábolas algo que só aqueles que são do reino vão compreender. É para os do reino, porque veja que todos esses outros aqui, Jesus trazendo sempre esse comparativo, fala que o servo mau descambou, as virgens ficaram para trás, as 5 nécias, porque o noivo chegou. E essas virgens que são as imprudentes não tinham seu azeite, não tinha comunhão, não tinha relacionamento, não tinha jejum, não tinha intimidade, não permaneceram com o Senhor, mas fizeram tudo emprestado. Elas não faziam parte do reino, porque o Senhor, quando voltou, disse, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E a porta se fechou. Agora, amados, nós vamos ver que Jesus está falando por meio de parábolas a respeito do reino dos céus, a respeito do reino de Deus. Veja que em muitas das parábolas a gente vai ver o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Ele trazendo uma imagem para que possa representar o que é o reino e como é que nós aguardamos nesse reino. Como é que nós nos mantemos nesse reino? Como é que nós estamos na expectativa do retorno desse Senhor? E ele vai falar, o reino dos céus é semelhante àquele que semeia no campo. E aí vai falar outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. São diversas parábolas assim, trazendo para nós o que é o reino de Deus. E nós já estamos vendo, por muitas ministrações, acerca desse reino, que não é comida, que não é bebida, que não é um reino visível, e que para você compreender tudo isso que eu estou falando aqui, para não ser loucura toda essa conversa que eu estou falando aqui, você só vai conseguir compreender se você fizer parte desse reino. Se você nascer de novo, se você entrar pela porta, que é Cristo, e aquele que reina e lidera sobre esse governo. Então, amados, nós vamos entrar aqui na parábola dos talentos e vamos ler o texto. Abra aí sua Bíblia. Capítulo 25, verso 14. E diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, o que será? O rei de Deus, reino do céu. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos
e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1 talento. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E vemos aqui que esse senhor precisou novamente se ausentar. Ele partiu, e o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ele granjeou mais 5 talentos. Do mesmo modo que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros mais 5 talentos que eu ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, e que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhastes, receoso, com medo, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabia que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Portanto, todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Amados, eu quero falar que Jesus não mudou o assunto. Jesus está na mesma conversa desde o início do capítulo 24. Está numa linha e indicando esses mistérios. E nós vamos ver um pouco acerca dessa parada. Primeiro, o que nós devemos entender é que esse Senhor é Cristo. Em todo momento Jesus está falando dele. E depois que esses servos e esses trabalhadores somos nós. E o assunto da conversa é que ele voltará. Ele vai voltar. Ele está voltando. Então nós vemos aqui, amados, já há algum tempo, que esse reino é um governo. A gente pode ter como exemplo o reino. Nós vivemos, aqui onde nós também vimos aqui um reinado. Um reino é um governo. E todo governo tem trabalhadores. Todo. O governo que não tiver trabalhadores, ele não vai subsistir. Então tem que ter trabalhadores. E eu quero falar que lá nesse governo tem todo tipo de trabalhador. Todo tipo. E eu quero falar 3 aqui. Os trabalhadores que são mais íntimos. Eles conhecem o reino. Trabalham para o Senhor e conhecem quem Ele é. Existem os outros trabalhadores, que são os trabalhadores que acham que conhecem o Senhor. Eles acham que conhecem. Mas eles não têm nenhuma finalidade com Ele. E depois nós vamos ver que existe nesses trabalhadores alguns que só prestam serviço. Eles são prestadores de serviço. Eles não querem compromisso. Ou por outro lado também, são usados pelo Senhor. O Senhor usa. Ele precisa de algum serviço, o Senhor os usa. Então eu quero falar um pouco
sobre a distribuição destes bens. Nós vemos aqui que este senhor precisou se ausentar, precisou sair, e ele deixou alguns bens para esses servos. Então o Senhor confia estes bens e ele faz a distribuição conforme a capacidade de cada um. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos e a outro ele dá 1 talento. Eu queria falar sobre os trabalhadores que é do reino. Os trabalhadores que têm intimidade com esse Senhor. Quem tem intimidade vai saber quem é esse rei. E ele vai chegar de uma maneira totalmente diferente essa conversa. Aquele que tem intimidade vai conseguir ver a generosidade desse rei. Vai conseguir ver que esse rei se importou em entregar a cada um conforme a sua capacidade. Ele não deu peso maior para ninguém. Ele deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. E grande foi a generosidade desse rei. Então, aquele trabalhador que conhece vai falar: nossa, como ele foi justo, como ele foi generoso. Agora, aqueles amados que são os trabalhadores ou que acham que conhecem, ou os prestadores de serviços, eles vão olhar com uma mente cativa. A mente deles está bloqueada, eles não conhecem esse Senhor. E vão interpretar essa conversa ou de trás para frente ou no meio da conversa para trás. E aí, eles vão entender conforme o coração desviado deles. E vão dizer: esse rei é injusto. Veja como esse homem é injusto. Não há justiça nele. Nós queremos igualdade. Queremos igualdade. Como assim que um homem entrega 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro? Qual que é essa conversa? E aí nós vamos ver pessoas militando. Nós queremos igualdade. E não vão conseguir enxergar a generosidade desse rei. Porque ele consegue enxergar conforme a interpretação da sua mente escrava, da sua mente cativa. E o reino dos céus, amado, não é um reino de igualdade. Parece ser algo bem escandaloso, né? Mas é um reino de equidade. Veja que o Senhor dá a cada um conforme a sua capacitação. Mas todo mundo que recebeu algo pode trabalhar de igual maneira para desenvolver aquilo que recebeu com a mesma chance de alcançar o mesmo lugar, de alcançar os céus. Mas agora, amados, nós vamos ver que, primeiro, este talento nessa história aqui que Jesus está contando, nessa parábola que Jesus está contando, peço desculpa, aos discípulos, ele representava um montante monetário, dinheiro. E um talento aqui não é que o Senhor deu 5 moedinhas para um, 2 moedinhas para outro e o outro ficou só com uma moedinha. Não é assim. O Senhor ele entregou algo valioso, bem precioso a cada um daqueles senhores. Veja que esse valor, na época, um talento representava 6.000 denários. E esses 6.000 denários representavam 16 anos trabalhados. Ou seja, aquele que recebeu um, já recebeu um grande montante. Ele não recebeu uma moedinha. Ele recebeu algo precioso, conforme a sua capacitação. O que recebeu 2, bem mais. E o outro 5, bem mais. Mas a palavra do Senhor diz que esse Senhor entregou conforme a capacidade de cada um. Veja que eu gostaria de falar aqui um exemplo sobre uma empresa. Vamos pensar que nessa empresa, o negócio dessa empresa é uma logística. Então todo mundo precisa carregar caixa. Todo mundo precisa pegar caixa, carregar caixa para lá. Está tudo igual. O trabalho é o negócio dessa empresa. Agora, dentro dessa empresa tem vários tipos de trabalhadores. Tem a mulher que está grávida, tem a mulher que acabou de parir, tem os jovens, tem as mulheres mais jovens, tem as casadas, tem cheio de ânimo, tem o cheio de força, tem todo tipo de gente, mas todo mundo fazendo a mesma tarefa. Agora veja que vem esse Senhor e divide algumas tarefas e dá de
igual modo. Todo mundo vai carregar 20 caixas. Não importa se você está grávida, você acabou de voltar de gestação, não importa se você é um jovem, todo mundo vai ganhar 20. Imagina. Mas é assim que muitos pensam. Eles pensam na igualdade quando tem benefício. Quando é algo que importa para mim. Mas quando é essa igualdade, já não é igualdade. Isso aqui é injustiça. Isso aqui não está tão igual. É assim. Agora, o Senhor não. O Senhor, Ele é 100% generoso. 100% bondoso. 100% justo. Ele é 100%. Em todos os seus atributos, Ele é 100%. E esse Senhor, que é 100% tudo, Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Ele dá serviço de mais para um e serviço de menos. Mas Ele nos conhece, Ele nos entregou o bem valioso do seu reino, para que possamos cuidar até que Ele retorne, até que Ele volte. E a pergunta é, quem somos nós, né? Quem somos nós no meio desses trabalhadores? Porque aquele que tem mente cativa, gente, quando ele vê a conversa, pensa quando a gente conta uma história para alguém e a gente vem contar exatamente essa história aqui, né? A gente lá numa rodinha da fofoca, a gente fala assim, gente, você já viu? Lá o Senhor precisou sair, deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Quem está do lado de fora, que nem conhece esse Senhor, que nem sabe, vai falar que injustiça. Porque quem está de lado de fora não conhece, não faz parte, não conhece o rei, não conhece o coração do rei, não conhece a história completa, ou às vezes pulou no meio da conversa e não entendeu que o Senhor entregou conforme a capacidade de cada um. Às vezes é assim, às vezes as pessoas trazem uma conversa para a gente, mas não trazem uma completa, a gente sai pensando várias coisas porque a gente não conhece. E a gente vai opinando, militando, sem nem conhecer. E assim foi essa conversa aqui. Agora, o que são estes talentos em relação ao reino? Eu queria falar que nós, amados, não podemos reduzir o entendimento dos talentos a ser dons. A ser dons, simplesmente dons. Né? Ou dom até o pessoal, aquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que uma questão cognitiva, a gente sabe tocar muito bem, sabe, né? Eu, por exemplo, eu sou, a minha faculdade é de letras, né? Eu fui professora. Então, acho que por uma questão natural mesmo, eu já tenho essa coisa de falar, não tenho vergonha de falar. Mas não é isso. Os talentos não são reduzidos a isso. Veja que o talento é muito mais do que isso. São responsabilidades que nos são confiadas a cada um de nós. E todo mundo tem responsabilidade para trabalhar nesse reino. Não se reduz ao trabalho daqui das 4 paredes. Não se reduz. As responsabilidades vão para além disso. Nós temos responsabilidades no reino que a gente tem para dar com o pé. É muita coisa. Então não tem tempo de a gente estar ocioso. Tem responsabilidade de você carregar a cruz, que já é um grande trabalho de você renunciar um montão de coisa que precisa ser renunciada. Tem que perseverar no caminho para você guardar essa coroa, para que nem você e nem ninguém tome sua coroa. Isso é uma responsabilidade, amado, porque cabe a nós. Cabe a nós, foi entregue a nós, isso aqui pertence, é meu, ninguém vai tirar. A responsabilidade como família, como mãe, como filha, como ministério, como trabalho, como social, tem trabalho. Tem trabalho. O Senhor nos confiou essas responsabilidades. Ele não deixou ninguém de mão vazia. Mas há um bem que Ele nos entregou, conforme a capacidade de cada um. Quando nós vamos olhar aqui a continuação do texto, nós vemos, queria falar um pouco sobre como gerir, como nós podemos gerir esses talentos que recebemos. A palavra do Senhor diz que o primeiro, o que ele fez quando ele recebeu o talento? Ouviu a conversa do rei, ouviu a conversa do Senhor,
ele saiu, e o texto vai falar que ele foi imediatamente multiplicar e produzir mais talentos para esse Senhor. Pode olhar na sua Bíblia, ele vai dizer imediatamente. O segundo fez a mesma coisa. Ele saiu e imediatamente ele foi produzir mais. Ele foi multiplicar aquilo que Deus confiou a ele. E todos eles, independente se um tinha 5 ou se o outro tinha 2, multiplicou a 100%. 100%. Independente. Agora o terceiro, ele foi lá, saiu, abriu uma cova, enterrou o talento do seu senhor, que não era dele, né? Era do seu senhor, e aqui a gente também vai aprender que não era dele. E ele foi confiado a ele, ele enterrou esse talento e falou assim: esse senhor vai voltar, né? Então, vamos garantir aqui que pelo menos enterrado está. Que ele vai ter de volta aquilo que pertence a ele. E é assim que muitos pensam. Nós aprendemos aqui que 2 alinharam totalmente no senso da emergência. Dizendo: eu não sei se ele volta amanhã, mas eu conheço esse Senhor e ele voltará. Ele disse que vai voltar, ele vai voltar. A palavra dele vai cumprir, o verão vai chegar, a noite vai chegar, o noivo vai chegar, a conversa é a mesma do 24 até 25, Jesus não mudou de assunto. O noivo vai chegar e os dois entenderam: é para hoje que eu vou fazer. Não dá tempo para ser amanhã, porque pode ser que isso se finde hoje, pode ser que o Senhor volte hoje. Então eles correram e foram imediatamente produzir. Eles não ficaram satisfeitos, eles conheciam o seu Senhor e falaram: não, nós conhecemos, nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos, grande é a generosidade dele. Olha o montante que Ele deixou para nós. Nós vamos produzir. Nós vamos multiplicar isso assim. Nós fomos chamados para produzir, para a glória do Senhor. Multiplicar. É isso que o Senhor já tem falado. Já tem falado conosco. Em diversas ministrações. Amado, não pense que você veio porque essa ministração está falando com a pessoa do lado. Está falando comigo, com você. O Senhor te trouxe aqui é com você. Não era, aquela pessoa tinha que estar aqui, não. Toda ministração que eu ouço, eu falo: Senhor, é comigo, Senhor. Isso aqui é comigo. Está errado aqui alguma coisa. Está errado. E eu vou propor: mostra para mim, Senhor, que está errado. Porque essa ministração o Senhor não faria chegar nos meus ouvidos se não fosse comigo. Então, é assim que eles entenderam. É para hoje. Agora, nós vamos ver que o terceiro, ele não deu nenhum valor. Ele não se importou. Ele foi lá imediatamente enterrar, porque ele tinha uma vida para viver. Ele tinha para comer e beber. Eu preciso fazer alguma coisa aqui que é comer e beber e viver a minha vida ali. Então, quantos têm recebido seus talentos e responsabilidades e acham que não é com ele? Aquele homem achou que não era com ele. Ele cavou e falou: não é comigo. Talvez só para cuidar aqui, né? Mas nós vamos ver que chegou o dia dos acertos de contas. Esse Senhor voltou. Esse Senhor falou que ia voltar e ele cumpriu o que ele falou. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. O Senhor voltou. E aí nós vamos ver que o que recebeu 2 talentos e o que recebeu 5 talentos se apressou para mostrar suas mãos. Se apressou para falar assim: olha, Senhor, tu me deste 5, eu granjeei mais 5, 100%. Está aqui, toma o que tem. E o outro vai lá e fala: olha, Senhor, tu me deu 2, está aqui, toma 4. E o que tinha 1 talento, ele foi lá se apresentar para mim. Mas a primeira coisa que ele falou foi as desculpas. Ele apresentou as desculpas dele. Ele jogou na cara do seu Senhor que a culpa era dele, chamando ele de cruel e injusto nas entrelinhas. E a palavra do Senhor vai dizer assim, 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo
E que ceifas aonde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, eu com medo, eu receoso, eu escondi na terra o teu talento. Mas toma aqui o que é teu. Não foi assim a resposta dele? Amados, muitos são bons de desculpas. E são diversas. São diversas, você já conhece algumas, né? Todo mundo conhece. São diversas. Eu estou muito ocupado. Não deu. Muito ocupado. É muito trabalho, é muito serviço. Senhor, não deu. Não deu para multiplicar. Ah, Senhor, eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Então, por isso que não deu. Não deu porque meu marido não é crente. Meu marido não é crente, então não deu, Senhor. Ele, né? O homem não vem, eu não venho também. O homem não vem, então eu também não venho. Não deu porque eu tenho 3 filhos, Senhor. Eu sou sozinha. Eu não tenho carro, não tenho nada, Senhor. Como que eu vou, Senhor? Não deu. Alguns vão falar, não, Senhor, eu sou muito tímido. Ah, Senhor, vou conseguir. Ah, não sei contar. Ah, eu não sei. Não é para mim. Ah, Senhor, eu estava esperando o pastor falar. Estava esperando só o pastor dizer para mim. Se ele tivesse dito, aí eu tinha feito. Mas como ele não disse, eu não fiz. Como ele não falou, eu não fiz. E aí a gente vai indo. Eu não consegui receber o estrangeiro, eu não consegui visitar o doente, eu não consegui orar pelo enfermo, eu não consegui socorrer a viúva, eu não consegui ajudar o órfão. Não deu. Não deu. E por mais, a conversa sempre vai terminar. E a culpa era tua, que o Senhor é soberano. O Senhor sabia. Foi o Senhor que deu esse marido. Foi o Senhor que não me abençoou com o carro. Foi o Senhor que não falou com o pastor. Tem muitos. A dar pau, tem muitos. Muitos. Dando suas desculpas, enterrando aquilo que não é dele. Mas o Senhor voltará. E Ele vai requerer aquilo que Ele nos entregou. Ele nos confiou, não é nosso. Ele nos confiou, mas Ele virá fazer os acertos de contas. E eu quero finalizar com a recompensa que esse Senhor faz. O Senhor recompensa os seus trabalhadores. Aquele Senhor recompensou aqueles outros 2. E falou, entra no gozo do seu Senhor. Quando nós trabalhamos para o Senhor, há descanso. Há descanso mesmo diante das lutas. Há uma paz. Há descanso. Você pode garantir, pode ficar garantido na confiança, na conta do Senhor. Está na conta do Senhor que Ele recompensa os seus trabalhadores. É verdade. O trabalho é árduo. Não é fácil. Vai te custar tudo, irmão. Vai te custar. Vai te custar mais do que você acha que está pensando que vai custar. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. O Senhor não nos chamou para cruzar os braços no reino dos céus, no reino de Deus. A não ser que você não faça parte do reino. Ele nos chamou para trabalharmos. E aqueles que trabalham recebem o gozo do salário. Pensa que a gente trabalha, no final das contas a gente vê o salário e fala, opa, hoje é dia. Tem recompensa, tem descanso. E a palavra do Senhor é levantai e andai, porque não é hora do nosso descanso. Ainda não, mas haverá a plenitude desse descanso. Há descanso, mas a plenitude será manifesta. Amém. E esse Senhor derramou o seu juízo ao negligente. Aquele que recebeu 1 talento, recebeu dura resposta do Senhor. Então vamos continuar aqui no 25. Não, 25 não, 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabia que ceifo onde eu não semeei, e ajunto então onde eu espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia juros do que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, será retirado. E o servo inútil não saiu para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Primeiro,
que eu gostaria de falar é que tudo que nós temos é do Senhor. Tudo é dele. Ninguém nasceu com um brinquedo, com a Xuxa na mão, com uma mamadeira. Sai. A gente veio de mãos vazias. Tudo é dele. O ar que nós respiramos pertence a Ele. O pé que Ele te colocou hoje pertence a Ele. O seu abrir o teu olho pertence a Ele. Tudo é dele. Esse trabalho que Ele te deu é dele. Tudo é dele. Tudo. E nós não temos nada. A gente veio, vai voltar num. Todo mundo. Mas a palavra do Senhor diz que se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Se nós temos Ele, nós temos tudo. Se nós temos o seu reino, nós temos tudo. Estamos abastados. E até o que a gente tem, que é do Senhor, porque não temos nada, é tudo dele, até o que a gente tem vai ser multiplicado. Gente, aleluia. Mas esse tudo ainda continua sendo do Senhor. Quanto mais o Senhor dá, mais você vai conseguir ter que gerir aí, porque pertence a Ele. Mas a palavra também diz: o que não tem o reino, ele acha que ele tem alguma coisa. Ele não tem o reino, mas ele acha que ele tem. Sempre está achando que ele tem alguma coisa. Que a saúde dele que sustenta. Ele acha que ele é forte, né? Que é o seu trabalho. Até o dia que o Senhor falar, até aqui. O Senhor também ele é misericordioso até o dia que ele quiser ser misericordioso. A misericórdia dele é também dele. Ele diz: eu tenho misericórdia até onde eu quiser ter. E quando eu não quiser, eu não quero mais. Então, há muitos que acham que tem alguma coisa, mas quem não tem o reino está feito, é que ele não tem nada mesmo. Porque não tem o Senhor, não tem nada. E até o que ele acha que ele tem vai ser tirado. Até o que ele acha que ele tem vai ser tirado. E a palavra do Senhor hoje é: não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Sabe que tem um verso que eu não sei onde está, mas fala assim: duro é recalcitrar contra os aviões do Senhor. Duro. Duro é para ti. Ficar recalcitrando contra o Senhor. Guerreando contra o Senhor. Você não vai ganhar. Você vai vencer. Você não vai ganhar. Mas a mensagem de 24 até o 25 de Mateus é a mesma conversa. Ele voltará. O rei está voltando. E ele virá fazer os seus acertos. E eu vou te contar algo. Nós não vamos conseguir fazer trabalho nenhum, permanecer em caminho nenhum, se nós não formos do Senhor. Se nós estivermos com a mente cauterizada. Se nós não nascermos de novo. Se nós não entrarmos pela porta que é Cristo. Se nós não entendermos o que é o reino, quem é esse rei, como é que trabalha para ele, o que ele gosta, o que ele não gosta, como que obedece com as suas leis, quais não é. Se a gente não conhecer esse rei, a gente vai ter essa mente cauterizada, a gente vai pensar qualquer coisa. A mente vai chegar lá, vai elaborar um plano. Vai chegar lá e falar: o Senhor é injusto. Mas, se você nascer de novo, você vai ter esse reino. E tudo que você tem é do Senhor. E você vai trabalhar, você vai permanecer no Senhor, você vai aguardar ali. E vai estar no Senhor e vai entrar no gozo desse Senhor. E a palavra do Senhor diz: o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Venha. E seja feita a sua vontade. Seja feita a sua, não é a minha. A sua vontade seja feita. E é assim que nós aguardamos. Não é uma espera passiva. Todo mundo cruza o braço. Que a gente acha que a conta é do outro. Que o outro que tem que fazer é uma unidade. Nós todos temos responsabilidade individualmente como corpo. Como também existe responsabilidade da nação. Os indivíduos e as nações também vão responder. Então também vamos responder como um e como corpo. Quando o Senhor diz lá, na carta às igrejas, responsabilidade para todos. As nações vão responder, responsabilidade para todos. E as nossas responsabilidades individuais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui a palavra.
Não pense que a palavra é para você. Sair daqui, essa palavra foi para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.